Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo, a gente está aí com essas notícias sobre Rússia versus Ucrânia ali, na região da Europa, né? Região da antiga União Soviética. E nesse vídeo eu separei aqui alguns tópicos, né? Alguns assuntos para a gente poder comentar aqui, dar minha opinião nesse vídeo sobre os conflitos, né, que está acontecendo agora nesse momento ali, pode se estender para uma terceira guerra mundial. Então nesse vídeo eu vou comentar aqui algumas coisas, né, algumas coisas ali da nossa realidade, do mundo que a gente vive hoje, para ver se realmente existe uma possibilidade aí dessas grandes potências mundiais, né, Estados Unidos, Rússia, China, entrar ali em uma guerra mundial, né, porque são uma das maiores potências mundiais, são ali principalmente Estados Unidos, China ali, e Rússia, tá? Então nesse vídeo eu separei aqui uns tópicos, tá aqui, pra gente poder só comentar, questão só de comentário. Para quem não me conhece, meu nome é Daniel Rodrigues. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Eu vou trazer alguns outros vídeos nesse estilo para a gente poder comentar aqui junto, né? Que é muito importante, né? Aqui no canal a gente gosta de falar mais sobre negócios, ali sobre e-commerce, mas quando essas potências mundiais fica ali essa questão diplomática, né? Acho que acaba abalando um pouco a economia, que já começou a abalar um pouco ali o dólar, ali certas ações de várias empresas desses países ali. Então acaba nos afetando ali o mundo inteiro, né? Pra gente ali que depende ali dessa economia. E eu sempre falo, se a economia não vai bem, não tem novas oportunidades. Se não tiver novas oportunidades ali, a gente não consegue empreender ali, a gente não consegue ali tirar nossas ideias ali do papel. Então vamos lá. Nosso primeiro assunto aqui é sobre mídia, para você ter ali, né, mais cuidado ali, saber dar um filtro, né, no que esses canais de notícias falam ali, né. Essa questão desse conflito aí da Ucrânia e da Rússia não é de hoje que isso daí acontece desde 2014 ali, né. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia pela primeira vez ali, através de grupos rebeldes ali que a Rússia patrocinava, entendeu? Então a maioria das pessoas só ficou sabendo desse conflito hoje, esses 2 últimos meses ali, que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, começou a movimentar certas quantidades ali de soldados para cima e para baixo ali em tais regiões ali do leste da Ucrânia, né? Então não é de hoje ali que a própria Ucrânia, que a Ucrânia, né? A Ucrânia foi a Rússia que vamos colocar entre aspas, a Rússia que fundou a Ucrânia ali, agora a Ucrânia tá dando as costas para a Rússia, entendeu? Então, isso daí, para quem conhece ali a história da Rússia, para quem conhece ali, sabe, pode pesquisar na internet sobre o regime da Rússia ali, da época de Lenin, depois de Stalin, esses ditadores, né, mais estrategistas, assim como o Vladimir Putin, que é um ditador extremamente estrategista. Você tem que saber dar um filtro ali no que esses canais de notícias falam, né? Para poder não ser induzido ali. A gente vê toneladas e toneladas de notícias ali todo dia, na internet, ali, nas redes sociais, nas próprias TV abertas ali, ou TV a cabo, em tudo quanto é lugar tem nos jornais, né? Jornais impressos ali. Se falam desse conflito lá, se pode se estender para outras regiões do mundo lá e se tornar uma terceira guerra mundial. Mas a gente tem sempre que dar um filtro ali, saber o que é verdade, saber o que é exagero, né? E para poder não tomar certas decisões ali precipitadas. Então sempre fica atento ali no que esses canais de notícias ali sempre falam, né? Tente tentar dar um filtro ali no que esses canais de notícia, né, sempre falam. O nosso próximo assunto é sobre a OTAN. Porque a OTAN vamos dizer também, em modo, entre aspas, deixou a Ucrânia sozinha contra a Rússia, daquele tamanho, com aquele poder bélico e militar que a Rússia possui. A questão da OTAN, para quem não conhece o que é OTAN, né, uma sigla, foi uma associação ali, acho que foi depois da Segunda Guerra, ou depois da Guerra Fria,
que foi feita essa associação, né? Hoje, atualmente, é formada por 30 países ali mundiais, 30 países ali, né? Tem Estados Unidos, Alemanha, França, esses países assim que tem um poder militar extremamente grande, como maneira de evitar, né, um conflito maior, né? Porque, para quem sabe, na época da Guerra Fria lá, no fim da Segunda Guerra Mundial, foi bem a época que estava surgindo ali as bombas, as armas nucleares, né? Então acabaram fundando ali, né, essa associação para tentar minimizar os conflitos ali e surgiu uma terceira guerra mundial. Mas com o passar do tempo, né, se a gente voltar na história, eu até fiz um vídeo aqui sobre esse conflito da Rússia, sobre o que a OTAN, né, sobre o que a Rússia reclama da própria OTAN. Eu fiz um vídeo, vou deixar o card aqui para quem quiser ver. A OTAN, né, ela com o tempo ela foi ali colocando mais armas ali ao redor do território da Rússia. E os presidentes da Rússia, o próprio Vladimir Putin ali, que tem bastante tempo que está no poder ali da Rússia, né? Eu sempre falo, o Vladimir Putin é um dos presidentes mundiais mais estrategistas que existem, né? Vou comentar um pouco mais para frente. Mas a própria OTAN ali deslocava ali armas nucleares dos Estados Unidos ali em certos territórios da Rússia, e isso aí acaba ali pesando ali, né, no regime comunista da Rússia, que a gente conhece da época de Stalin, a mesma coisa, com Stalin com Hitler, né? Então isso aí acaba pesando ali, a própria Ucrânia querendo entrar na OTAN, né? E como a Ucrânia é um estado da Rússia, assim como o Brasil. Teve uma época no Brasil, onde foi Rio Grande do Sul, ou Santa Catarina, queria se desfazer do Brasil. Então é bem parecido isso aí, mas a cultura ali é uma coisa só. Então o próprio regime, a própria administração de Vladimir Putin se acaba se sentindo traído ali e quer reanexar, né? Reanexar ali. E como a Rússia tem ali vários aliados ali ao redor, tem Bielorrússia, tem outros países também que são aliados da Rússia, né? Sempre estão a favor da Rússia. E a Ucrânia acaba ali ficando sozinha, né? Porque o próprio presidente Vladimir Putin, ele, no discurso, numa entrevista, ele falou se a Ucrânia, né, entrar para a OTAN, ele não tinha o que fazer, né? Que ele estava se sentindo pressionado, né? Porque para quem não conhece, o presidente ali não é só o presidente, tem generais ali, tem empresas, né, tem contratos. O presidente vai tomar a decisão final, mas antes ele tem que ter a votação ali de várias pessoas, de vários poderes ali dentro do seu país. Então, essa questão da OTAN, porque esses países, né, deixaram ainda, né, porque a Rússia acabou de invadiu a Ucrânia. Agora, eu estava olhando as notícias agora, já está chegando na capital da Ucrânia já. Por que a Ucrânia ficou abandonada? Por conta de um conflito maior, né? Se qualquer país da OTAN entrar, né, automaticamente declara guerra ali à Rússia. E a gente sabe como que a Rússia, né, tem vários aliados. Essa questão da Guerra Fria, a questão da história, né? A Rússia ali tem um poder militar gigantesco, né? Poder nuclear gigantesco, e tem seus aliados também. Então acaba se tornando ali um conflito maior. Então isso aí, esses certos diplomatas dessas potências mundiais que eu acabei de falar, não quer isso de jeito nenhum, porque isso daí vai ser uma destruição total, vamos dizer em modos mais simples, né? Porque antigamente, né, na Segunda Guerra, o poder militar era mais terrestre. Hoje em dia não, é mais tecnológico, entendeu? Então o poder militar é bem maior. Então, antes de decidir qualquer passo, esses presidentes, essas administrações diplomáticas dessas potências mundiais, elas pensam mil e uma vezes antes de tomar qualquer decisão. Então, por isso que a OTAN não pode invadir ali, não pode ajudar, né? Não pode ajudar ali diretamente como se diz, com o exército, essas coisas, né? Mas por fora, essa questão de ajudar com dinheiro e tal, o próprio Estados Unidos enviou 200 bilhões de dólares ali para ajudar na Ucrânia ali, para ajudar os feridos ali em hospitais de campanhas. Outros países também ajudaram ali, o Canadá ajudou, a França também ajudou. Mas diretamente eles não podem ajudar por conta desse tratado da OTAN, porque se eles entrar
tentar ajudar ali a Ucrânia, como a Ucrânia faz parte da Rússia ainda, entendeu? Por isso que a Rússia quer reanexar a Ucrânia, automaticamente eles declaram guerra ali para a Rússia e para os seus aliados. Isso aí que ninguém quer. Então vamos lá para o nosso próximo assunto. Nosso próximo assunto é sobre as raízes, né, dos Estados Unidos ao redor do mundo. A gente tem o quê? A gente tem em toda a administração ali do presidente americano, sempre tem algum conflito ali para tentar resolver. No presidente Donald Trump, né, a gente teve ali o conflito ali com a Coreia do Norte. E o que os Estados Unidos fez? Os Estados Unidos começou a investir em poder militar ali na Coreia do Sul, né? Porque ele quer ter o controle ali, né? Ele quer ter suas raízes ali espalhadas pelo mundo inteiro. A gente tem o que? Para os Estados Unidos na Ásia, ali, a gente tem ali do lado da Coreia do Norte, que é um inimigo ali declarado dos Estados Unidos. A gente tem a Coreia do Sul ali, com bastante investimento dos Estados Unidos diretamente investido lá pelos Estados Unidos na Coreia do Sul. A China não é um inimigo declarado diretamente dos Estados Unidos, mas entre aspas, o regime da China é comunista, né? Assim como a Rússia. E o que os Estados Unidos fez? A mesma coisa. Os Estados Unidos tem outro país do lado da China que é Taiwan. Esse nome é meio difícil de pronunciar. Taiwan. Então tem sempre suas raízes ali perto dos seus inimigos, que eles acham que são seus inimigos, né? No caso, a China não é um inimigo declarado, mas sempre a administração dos Estados Unidos ali, seja o Pentágono ali, o pessoal do Pentágono ali, tudo, eles têm suas raízes ali espalhadas ali pelo mundo, né? A questão de Cuba, Venezuela aqui, tem raízes americanas aqui na América Latina também, e assim sucessivamente. Então, esses países, essas grandes potências sempre procuram ali, né, ficar mais próximo ali dos seus inimigos, que eles já acham que são seus inimigos ali, para qualquer passo que seus inimigos tiverem ali, eles têm seus aliados ali para poder ajudar, né, se caso aconteça algum conflito desse nível mundial depois da Segunda Guerra, né? Vamos lá para o nosso próximo. O nosso próximo assunto é sobre as raízes mundiais também, assim como os Estados Unidos, que a gente comentou agora atrás, da Rússia. A Rússia também, a gente sabe que a Rússia é um inimigo declarado ali dos Estados Unidos. A gente tem a Guerra Fria, tem várias guerras aí, né? Desde a Segunda Guerra também lá, que depois que Stalin invadiu a Alemanha de um lado, os Estados Unidos invadiu do outro lado. Foi aí que começou o início da Guerra Fria. E assim como os Estados Unidos, a Rússia tem suas raízes ali pelo mundo. Quem patrocina a Coreia do Norte? A Rússia. E quem patrocina a Coreia do Sul? Estados Unidos. Quem patrocina Cuba ali? Lembra quando Cuba estava com aquele conflito, né, de Fidel Castro contra os Estados Unidos? Quem patrocinava Cuba? A Rússia. Assim por diante. Essa história, não sei, em 2018, 2017, tem um ano atrás aí, essa questão da Venezuela, a questão do petróleo aí, né? Da questão do petróleo aí da Venezuela. Quem estava lá no meio também? A Rússia. A Rússia mandou uns navios encostar lá, por isso. Tem um apoio da Rússia ali, os Estados Unidos já fica meio cismado, entendeu? Porque é mais perto. E assim por diante. A Rússia, igual esses países que a Rússia tem aliados na Bielorrússia, até o próprio nome, né? Tem na Coreia do Norte também, que é financiada pela Rússia. O próprio regime da Coreia do Norte foi criado pela Rússia. Depois, na Segunda Guerra, né, a Coreia do Norte era ali da China, né? A China e o Japão, um país desse assim, era dependente desses países, né? E a Rússia conseguiu ajudar a libertar, né? E aquela família lá atual presidente da Coreia do Norte pegou e fundou o regime no país. E assim por diante. Então essas grandes potências mundiais, né, elas sempre têm suas raízes ali pelo mundo. Por isso que é bastante interessante a gente analisar a Rússia versus Estados Unidos, porque depois da Segunda Guerra Mundial não era assim, entendeu? Eles estavam ali construindo ainda. E é por isso que a gente, se caso algum desses países entrar em conflito, é bem perigoso para o mundo inteiro, portanto a economia, que é o principal, e acaba afetando todo mundo. Então, só para recapitular, Estados Unidos também tem várias raízes no mundo, tem ali Coreia do Sul, Taiwan ali do lado da China, do lado da Coreia do Norte. A gente tem agora ali alguns países do lado da Rússia, tem vários países ali que é aliado dos Estados Unidos. A Rússia, a gente tem ali Cuba, a gente tem ali Bielorrússia, Coreia do Norte e outros países também que são aliados da Rússia, declarado ali que são aliados da Rússia.
e assim por diante. São grandes potências com valor, com poder bélico, militar, né? Poder nuclear ali, que, falando assim mais simples, né, pode destruir qualquer país ali 4 vezes, ainda sobra arma ainda para poder utilizar tudo de novo, né? Mas é isso aí, vamos lá para o nosso próximo assunto. Então, nosso último assunto é sobre a Ucrânia. Provavelmente, na minha opinião, né, ela vai se render. A gente sabe ali que o poder militar da Rússia, o poder bélico ali da Rússia, o poder nuclear, é que a Rússia não vai, provavelmente não vão usar armas nucleares na Ucrânia, porque nem é preciso, ali só o poder militar terrestre, alguma coisa assim, né? É bem mais, 5 vezes mais superior que o da Ucrânia. Então, na minha opinião, a Ucrânia vai acabar se rendendo ali para a Rússia. A gente sabe ali em 2 dias de conflitos, né? Se eu entrar em algum canal confiável ali de notícia, eu vou ver que a Rússia ali já tá tomando conta ali da capital Kiev da Ucrânia. Então, na minha opinião, a Ucrânia irá se render ali à Rússia, né? Ao regime ali de Vladimir Putin. O próprio Vladimir Putin, há um tempo atrás, ele escreveu um artigo ali que tanto a Ucrânia ali, né, tanto a Rússia, a Bielorrússia, fazia parte de uma administração só. E agora a Ucrânia quer sair, então automaticamente, na minha opinião, a Ucrânia irá se render à Rússia. Considerações finais. O que a gente pode considerar desses assuntos que a gente comentou agora aqui? A gente tem ali grandes potências, a gente tem China. Vamos falar um pouco da China, né? A China não se declarou ali, se apoia os atos da Rússia, né? Ou se é contra esses atos da Rússia. Mas se por acaso, né, a China apoiar publicamente, né, esses atos ali da Rússia, pode ser que os Estados Unidos ali e outros países ali entrem em ação, né? Porque a gente sabe que a China é gigantesca, né? A China tem um poder aquisitivo ali muito grande. Pra gente aqui no canal que estuda, né, passa esse conhecimento sobre e-commerce, a gente sabe ali que o e-commerce mundial ali, né, as coisas que mais são consumidas no mundo vem da China. Então é uma grande potência, tem um grande valor aquisitivo ali nos seus cofres públicos ali, né? E o regime, como eu falei antes, também é comunista, comunista assim como a Rússia. E isso é uma coisa a se ficar atento. Se a China declarar aliada ali à Rússia, a gente tem que ficar com o pé atrás ali nessa questão. Se isso daí, né, pode surgir pode se elevar, né, para uma terceira guerra mundial. Não sei se a gente lembra do ex-presidente Donald Trump criticando o atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sobre o ataque na Ucrânia, né? Tem uma declaração do presidente Donald Trump lá na sua mansão lá em Palm Beach, lá em Miami, só argumentando, né? A gente sabe que é a personalidade desse presidente Donald Trump. Que ele falou, né, que se Joe Biden tivesse naquelas entrevistas ali, naquela diplomacia que teve antes do ataque, né, se tivesse agido com mais firmeza, o próprio Putin, né, que o Vladimir Putin é um estrategista ali, já foi da KGB e tal, na minha opinião ele foi treinado ali para estar ali, né, na posição que ele ocupa hoje. Se Joe Biden, né, tivesse mostrado ali uma posição como se diz, mais profissional, vamos colocar assim, mais profissional ali, tivesse falado ali com mais vigor ali, o próprio presidente Vladimir Putin ia pensar 2 vezes, né? Foi o que disse Donald Trump. Mas não foi o que aconteceu, né? O próprio Vladimir Putin fez uma entrevista de 40 segundos ou mais, assim, que autorizou, né, uma invasão lá especial, né, uma operação especial ali na Ucrânia, para evitar, né, para evitar ali certos conflitos ali, derramamento de sangue e tal, nas palavras dele, né, e sempre buscar a paz ali nos seus estados que pertencem à Rússia. Tá? Então, esse foi o nosso vídeo, né? Só os tópicos que a gente falou da mídia, né? A gente falou aqui da OTAN também. A gente falou aqui das raízes dos Estados Unidos no mundo, que esses grandes potências têm sempre raízes ali no mundo, ali, financiadas, né? Coreia do Norte também, tal, da Rússia. Falou também das raízes da Rússia no mundo, no caso Coreia do Norte, Cuba, Bielorrússia, tem Venezuela também, entendeu?
E também a gente falou do principal que eu acho desse vídeo, se a China se declarar, né, publicamente que ela apoia a Rússia ou os Estados Unidos, entendeu? A China pode apoiar os Estados Unidos e a Rússia pode ficar com o pé atrás. A China pode apoiar a Rússia e os Estados Unidos ficar com o pé atrás. E por último, né, o nosso comentário ali do Donald Trump. O Donald Trump disse que essa administração, né, que foi uma fraude ali nas eleições dos Estados Unidos, por isso que ele perdeu em 2018, que era para ele estar no cargo agora, que foi por isso, né, da má administração ali, do medo, né, que como o Vladimir Putin é um estrategista excelente, que já foi da KGB ali, tudo ali, né, tem um império que o Vladimir Putin construiu ali na Rússia. Acho que eu vou ter que fazer um vídeo ali específico, né, contando a história do Vladimir Putin. E nisso aí, né, o próprio Vladimir Putin percebeu ali o medo dos Estados Unidos, né? Se a gente voltar para trás ali, o próprio Estados Unidos tirou as tropas lá do Afeganistão. E nisso a Rússia lá financiava aqueles grupos também. Então, por isso que eu falo, sempre tem a mão dessas grandes potências nesses conflitos mundiais. Os Estados Unidos tirou lá as tropas do Afeganistão, a Rússia percebeu que o próprio a potência mais importante do mundo ali estava com medo, né? Assim como a guerra ao terror lá em 2001, não sei, acho que 2004, das Torres Gêmeas lá, que eles declararam guerra ao terror, e se dá para sentir um medo ali nos políticos, ali, nas autoridades americanas, né? E nisso aí, o seu inimigo número 1, que é a Rússia, né, aproveita, né? A gente teve aí, por isso que a Rússia foi e atacou logo ali antes da OTAN, da Ucrânia, né, entrar na OTAN, né? Porque demora, tem um certo processo ali para poder esses países entrar nessas associações, né? Tem certo processo de análise ali de várias coisas para poder entrar. Tem essa questão se qualquer país vai entrar e se outras associações ali, essa questão igual a questão do Mercosul, nem aqui na América Latina, nem sei se o Brasil faz parte dessa aliança. Então esse foi o nosso vídeo, a gente comentou esses assuntos importantíssimos, na minha opinião. Só pode virar um conflito mundial se essas grandes potências, as três grandes potências, né, que eu falei, as duas principais, Estados Unidos e Rússia, que é inimigo bem das antigas, né, bem das antigas, e terceiro, se a China ali golpear algum país ali, né, se aliar a Rússia ali, golpear algum país que é aliado aos Estados Unidos, no caso ali Taiwan, né, esse nome difícil de pronunciar. Essa é a capital chama Seul, é mais fácil chamar o país de Seul pela capital. Então esse foi o nosso vídeo. Então, na minha opinião, só entra em guerra se algum desses países ali violar esses tratados, igual se os Estados Unidos violar o tratado da OTAN e querer ajudar ali militarmente, né? Ali a Ucrânia, automaticamente ela declara guerra ali para a Rússia. E também, né, tem essa questão do poder financeiro da Rússia, dessas sanções ali que certos países ali já começou a implantar ali contra a Rússia. Eu vou até fazer um vídeo separado sobre esses assuntos. Mas o assunto desse vídeo, na minha opinião, só entra em guerra se essas grandes potências ali entrar no meio. Senão a Ucrânia fica abandonada e provavelmente a Ucrânia irá se render, porque o poder militar, o poder bélico, o poder nuclear da Rússia é 10 vezes, 20 vezes maior que o da Ucrânia. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Até o próximo.